Então, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à aula de vocês de inglês, né? Que a aula é de vocês, né? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. So, good afternoon, everyone. Hoje nós vamos começar o segundo bimestre, né? Por isso que aqui na capinha do PDF, né? Quando vocês pegarem esse material em PDF, vai estar English Activity segundo bimestre, mas pela lógica seria a atividade de número 5, né? Porque a gente já teve 4 aulas síncronas, né? Anteriormente. E a partir de hoje, das aulas de hoje, a gente vai começar a usar o livro como referência. Então, quando vocês pegarem a apostila de linguagens, lá no finalzinho de cada lição, vocês vão ver quais são as páginas de referência no livro, caso vocês queiram usar o livro como um apoio para estudar. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, né? Só mais um instante aqui. Sibeli chegou agora. Bem-vinda, Sibeli. Bem-vindo todos vocês, né? Welcome to your English class. Então, o Treat You Better, do Shawn Mendes aí fazendo essa recepção, né, para vocês. Porque nessa unidade a gente vai falar sobre essa questão de comparar, né? E better, né, apesar de não parecer, significa o comparativo, né, de good, da palavra good, que significa bom, né? Então, better, melhor. E a gente vai falar disso em outras aulas, né? Mas guardem esse Shawn Mendes, essa música do Shawn Mendes, a gente ainda vai falar sobre ela. Antes da gente iniciar realmente a nossa nova atividade de inglês, a gente vai fazer uma homework correction, que foi aquele texto, né, sobre Van Gogh, né, que eu passei para vocês, e na sexta-feira passada eu encerrei. Então, só para comentar as respostas, né, das duas turmas, eu recebi apenas 42 respostas, achei que foi uma participação muito baixa, né? Como diz a professora Grimalha, foi cobrinho. Mas veja, ó, das 42 respostas, 23 foram do terceiro ano B e apenas 19 do terceiro ano A. Então, vocês tinham um texto sobre o Van Gogh. A primeira pergunta era, marque a opção correta sobre a vida de Van Gogh. 81% dos alunos marcou a resposta correta, que era, ele foi considerado o maior pintor holandês depois de Rembrandt. Acho que é só isso, acho que só vai até aí. E algumas pessoas marcaram errado, só não marcaram que ele morava em Londres, né? Ninguém marcou essa opção. Sobre as obras de Van Gogh, né? A resposta correta, apenas 61% marcou essa opção. Olha, tem mais uma pessoa chegando, Paulo, chegando na área. Olá, Paulo. Nós estamos aqui comentando o nosso último formulário, né? Porque eu sempre faço esse comentário, né, pessoal? Depois que ele já não é mais possível respondê-lo, né? Aí a gente sempre costuma comentar, né, os formulários, para vocês verem o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Então, sobre a vida dele, ele pintou vários autorretratos, né? A segunda opção mais votada, ele era um pintor moderno. Não, ele não era moderno, né? O tempo dele não é considerado moderno. E a terceira e última pergunta, né? Van Gogh passou 10 anos da sua vida dedicando-se à arte, aí tinha que complementar essa frase, né? E durante esse tempo produziu 43 autorretratos, né? 71,4% de vocês, alunos, marcaram essa opção. A segunda mais votada foi, e escreveu apenas uma dezena de cartas para o seu irmão. Não fala quantas cartas foram, então também não poderia ser, né? Como é que você ia precisar que foram apenas uma dezena de cartas, né? Então a gente vai começar aqui a falar do livro. Então essa página que vocês estão vendo é a mesma página que está aqui no livro, né? É o comecinho do livro. Lá no livro, isso está na página 10 e 11. Então, a nossa unidade, ela tem um tema. O tema da nossa unidade é Life on Earth, né? A vida na Terra, a vida no planeta Terra. E aí, logo na primeira unidade, a gente vai falar sobre
Life in the countryside, né? A vida no interior. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessas duas imagens, que elas são bem contrastantes, né? A gente percebe aqui a primeira imagem, seeing a couple in the garden with a basket of harvest vegetables in Idaho, USA, 2014. Então, é uma imagem lá dos Estados Unidos, né? Foi criada em 2014, um casal idoso, né? Com uma cesta com verduras. E abaixo não aparece a legenda, mas o que tem escrito no livro é Traffic in São Paulo, 2014, né? Então, o tráfego em São Paulo, uma imagem também de 2014. Então, por que essas imagens elas são tão contrastantes, né? Porque a primeira imagem, ela mostra uma vida no interior, né? No campo. The countryside quer dizer isso, né? A vida no campo. Uma vida aparentemente mais tranquila, né? Sem pressa, aparentemente mais saudável, né? Porque as pessoas estão ali parecendo que acabaram de colher, né? Essas verduras. Já uma vida numa cidade grande, né? Sendo representada aqui pela cidade de São Paulo, mostrando que na cidade grande você tem alguns desafios, né? Como, por exemplo, o trânsito. E aí, pessoal, a grande pergunta que eu quero fazer para vocês nessa aula de hoje é essa aqui, ó. Is country life, na opinião de vocês, hein? Is country life better than city life? Será que a vida no interior, ela é melhor do que a vida na cidade? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Será que morar no interior é melhor do que morar na cidade? Yes ou no? E aí, com esse resultado, a gente vai prosseguir aqui na nossa aula. Então, respondam a enquete, por favor. Esperando abrir, ó. É isso que vai abrir lá aí na tela de vocês. Ó, já tivemos 13. É porque é uma resposta bem simples, né? Yes ou no, né? Morar no campo, né? No interior. É melhor do que morar na cidade grande, né? Na capital, né? Numa cidade maior. Até esse momento nós tivemos 13 votos apenas. Acho que... Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui online. Nós temos, tirando eu mesma, né? Nós temos, então, 24 ou 25 alunos. Então, deixa eu dar uma atualizada aqui. Não, ainda o mesmo número, né? Ó, a maioria das pessoas está achando que a resposta seria não, né? Que não seria melhor, então, morar no campo, morar no interior, do que morar na cidade. Michele, boa tarde. Sim. O que eu perguntei no grupo era se a gente vai ter, tipo, 2 aulas seguidas de inglês. Não, a gente só vai ter uma mesmo, A gente porque também é às 2h50. isso, Ah, até as tá. 2h50. Tô vendo aqui o Wendel colocando, né? Morar no mato. Pode responder mais de uma vez. Se você se arrepender da sua resposta, acaba equilibrando, né? Nossa, mas Maria Michele já tá lá na frente na aula, né? Isso aí, calma, mulher, daqui a pouco eu vou perguntar. Estou vendo aqui o grupo que Cris colocou alguma informação aqui, ó. Aqui na região a internet parou total. Porque o lugar que Cris mora, eu acho que é considerado também Zona Sul de Aracaju, né? E quando dá esses apagões, é assim, gente. Simplesmente para de funcionar. Já temos 27 respostas, acho que já dá para levar em consideração que esse é o nosso resultado. Então, dos alunos das turmas do terceiro ano A e terceiro ano B, na opinião desses alunos, na maior parte deles, morar no campo é melhor do que morar na cidade? Não. Então, 16 alunos votaram que não é melhor e apenas 11 de que sim, de que morar no campo é melhor. Então, vamos voltar aqui na nossa apresentação com esse resultado.
Por que eu fiz essa enquete? Porque o texto que vem a seguir, né, que na página seguinte, mostra justamente isso, uma enquete feita online, né? Então, essa enquete perguntava exatamente isso, ó. Só muda o design, né? O design é diferente. Então, eu perguntava, is country life better than city life? E aí, a pessoa tem que responder yes or no. E olha só, 65% na enquete do livro, tá? 65% das pessoas disse que sim, que seria melhor viver no campo, enquanto que apenas 35% disseram que não. Na nossa enquete aqui em tempo real, foi exatamente o contrário, né? A maior parte dos alunos, de vocês alunos, decidiram que não é melhor viver no campo. E aí, eu estava vendo aqui no chat que Maria Michele já estava colocando até os porquês, né? Que é uma coisa que a gente vai trabalhar daqui a pouco, ó. Ela colocou, no campo é longe de hospitais e mercados. Em situação de emergência é difícil, eu sei porque morava. Ao meu ver, não é bom. E Gabriela está 1 ano morando no mato. Nossa, mas se tem internet, né? Não está tão ruim, né? Porque a internet está sendo essencial para estudar, né? Laura colocou, tem seus pontos bons e ruins. Gabriela concordou e o Anderson colocou, no campo é melhor, porque fica longe da violência urbana. E o Davi está chamando o livro de mentiroso. Davi, que é isso, Davi? Mas vamos dar uma olhada, porque aqui aparecem alguns motivos, né? Algumas explicações, porque é como se fosse assim, um comentário mesmo de uma pessoa que votou a favor e também um comentário de uma pessoa que votou contra, né? Então, a pessoa que votou a favor colocou: living in the country is healthier. Então, viver no campo, né, no interior, é mais saudável. Aí, em seguida, já vem assim, ok, I admit it. Ah, tá bom, vai, eu admito. The country life has less opportunities, but think about it, it's much healthier. Eles, então, admito, né, que a vida no interior ela tem menos oportunidades, mas pense sobre isso, é muito mais saudável. Aí ele continua aqui, né, your kids will live in a clean air environment, né, seus filhos vão viver em um meio ambiente com o ar limpo. And everyone knows, everybody, your kids have close friends and will love it. E todo mundo conhece todo mundo. Seus filhos vão ter amigos próximos e vão amar isso. E chegou mais um aluno aqui na turma, chegou a Agatha. Nossa, mas Davi tá revoltado aqui, né? Com esse livro, né? Fake news esse livro, hein? Que ele colocou aqui. Bom, continuando. Então ele diz isso, que no interior todo mundo conhece todo mundo, aí tem que ser um interior muito do pequeno, né? Para todo mundo realmente conhecer todo mundo. Seus filhos vão amar, né? Eles vão ter amigos mais próximos. Don't do it for yourself, do it for your children. Então não faça por isso por você, faça pelos seus filhos. Esse comentário é a favor de morar no interior. Então, morar no interior, essa pessoa dá a curtir, dá like. Agora, a pessoa que está defendendo a ideia que vocês, que a enquete com a turma de vocês resultou, né? Que não, né? Que morar no interior não é melhor do que morar na cidade. Então, em defesa da cidade, vamos ler esse comentário aqui. Então, já começa com o seguinte título: City life is awesome. It rocks. Então, a vida na cidade é maravilhosa, é impressionante. Ela rocks, quer dizer isso, ela arrebenta, ela é tudo de bom. Let's be real. Everyone wants to have a comforting life, and that is what city life is all about. Vamos falar aqui a real, né? Todo mundo quer ter uma vida confortável, e é sobre isso. A cidade é sobre isso. It's exciting, é animada, comfortable, né? Confortável, and easy, e fácil. Então, ela diz que é animada, confortável, fácil. There are many opportunities available in cities like good medical treatment, transportation, information technologies,
entertainment, and, all the things that make your life easy. Therefore, I strongly believe that city life rocks. Então, basicamente, é a fala de Maria Michele. Parece que ela já tinha estudado esse livro, não sei. Ela pode falar aí o mistério, né? Dela já saber. Parece que estava prevendo o futuro, né? Então, ele diz que tem muitas oportunidades disponíveis nas cidades. Aí ele dá exemplo, né? Como? Então, essa palavra like não é o verbo gostar, porque like é o verbo gostar, né? Claro, a gente já conhece. Mas like também pode ser um pronome demonstrativo. Então, ele vai dar exemplos. Então, em português seria como. Então, ficaria assim a tradução. Existem muitas oportunidades disponíveis em cidades, como, por exemplo, né, eu sou como, aí depois do like você vê que vem uns exemplos, né? Bons tratamentos médicos, né? Good medical treatment, transportation, né? Transporte, na cidade tem mais opções de transporte, information technologies, então tecnologia da informação, que seria o quê? Acesso mesmo à internet, né? E aparelhos modernos, tecnológicos, entertainment, tem entretenimento, and you will know all the things that make your life easy. E você sabe, né? Todas as coisas que fazem com que a sua vida seja fácil. Então, eu acredito fortemente que a vida na cidade arrebenta. Essa foi a opinião. Com algumas perguntas, ó. Então, a primeira pergunta é justamente essa. Is country life better than city life? Será que a vida no interior é melhor do que a vida na cidade, né? E pergunta, what is your opinion about that? Se a gente estivesse na sala, provavelmente eu faria essa atividade. Deixa eu abrir aqui. Então, eu criei esse formulário para ser o nosso homework. Mas olha que coisa mais simples esse formulário. É nem botar o nome, a turma. É só uma perguntinha, ó. Is country life better than city life? Why? Então, é justamente sobre essa questão que está aqui na página do livro, ó, que é, a vida no interior é melhor do que a vida na cidade? Aí vocês vão ter que pensar por quê, né? Por que você acha que a vida do interior é melhor? Ou por que você acha que a vida do interior não é melhor do que a cidade? Só que tem um detalhe, vocês vão colocar lá no formulário, já eu volto nele para vocês verem melhor, vocês vão colocar lá no formulário a resposta de vocês em inglês. Então, vocês vão pensar, né? Maria Michele não vai precisar nem pensar, ela já sabe lá a resposta, né? É só mesmo passar a resposta dela para inglês. Aí, para fazer isso, vocês podem se utilizar de dicionários, do Google Tradutor, né? E vocês vão pensar numa resposta, né? Se é sim ou não, de acordo com a sua opinião. E você vai dizer por que você acha isso, por que você acha que sim, por que você acha que não. E aí você vai escrever, é uma frase simples, não precisa escrever uma tese de doutorado, né, defendendo a sua opinião, é apenas um argumento. Você vai pensar em um argumento para explicar a sua opinião, se é melhor viver no interior ou se não é melhor viver no interior, mas por quê? A importância de fazer esse tipo de atividade, além de você estar praticando inglês, né, você acaba indiretamente também praticando um pouco para quando você for escrever uma redação, por exemplo, que a professora Jonás ou a professora Grazi peçam para vocês. Porque o que é escrever redação além de argumentar, né? Porque a gente aqui cobra muito a questão do five paragraph essay, né, no Brasil, né? E é aquela redação argumentativa, né? Que você tem que defender uma ideia. Então, com essa atividade, além de vocês praticarem um pouco em inglês, né? Porque vocês vão ter que escrever lá a resposta de vocês em inglês, vocês também vão ter que pensar num argumento. Então, tem os argumentos aqui do texto, né? Podem dar uma ideia né, um direcionamento, mas claro, não coloquem igual, né? Pode ser algo semelhante. Então é isso, vocês vão ter que pensar no argumento. É tudo que eu peço para a aula de hoje. Pense um argumento. E aí tem outras perguntinhas aqui, ó, já para a gente já ir pensando, ó. Então a primeira pergunta é o que tem lá, né?
no nosso dever de casa. E aí, a segunda pergunta é: What are the website users' opinions? Qual é a opinião dos usuários desse website? Então, olhando aqui para o texto, a gente vê a opinião deles, né? Então, lá naquele website, né, do livro, não é um website, né, que a gente acessa, né? Que tem um site, né? Um site de debate, tem lá. No livro de vocês, se vocês pegarem o livro, embaixo tem o link certinho, né? Eu não tentei entrar lá, né? Mas aqui tem de onde foi retirado, né? Essa imagem. Então, aqui pela imagem que a gente tem no livro, a gente percebe que a maior parte das pessoas acha que sim, que é melhor, né? Que é live in the countryside, é melhor morar no interior. Aí aqui ele pergunta, na terceira questão, are the text fragments above part of an online survey, a debate ou a research? Então ele quer saber qual dessas coisas, então, vou colocar aqui aquela imagem lá do site, é uma online survey, vou colocar aqui o termo no chat para vocês, seria uma online survey, vou colocar aqui para ver, seria um debate, que é o que parece ser mesmo, debate é debate, então seria um online survey, seria um debate, ou seria um research. Vocês sabem o que significa essas três palavras? Vou colocar elas juntinhas agora. Podem colocar aqui no chat, eu abri o microfone para falar. Online survey. Debate, é debate mesmo. Então, eu vou colocar aqui, debate. E o que seria online survey e o que seria research? Vou colocar aqui, faltando o significado, para vocês me dizerem. Podem abrir o microfone para falar. Olha, vai pesquisar online, vai fazer... Se você for pesquisar online, você vai justamente fazer uma... a internet tá ruim, né? Não, mas é só para saber se você sabe. Ó. Maria Michele colocou uma delas, né? Que é pesquisa online. Foi justamente o que a gente fez aqui, né? Não, e eu estou digitando com a minha tela sendo transmitida. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, né? Ainda bem que eu não antecipei aqui as respostas. Então, pesquisa online, que é a online survey, foi exatamente o que a gente fez aqui em tempo real, uma pesquisa online com vocês para ver a opinião de vocês, que é exatamente contrária, né? O resultado deu contrário ao livro. E research é o que vocês queriam fazer para descobrir o que significa, veja só, que é pesquisa. Mas qual é a diferença de pesquisa online, né, para... nossa, eu perdi. Ah, tá aqui. Dessa pesquisa online do primeiro termo, né, online survey, para só research. Então, é diferente quando você faz uma pesquisa online para fazer uma enquete, como eu fiz aqui com vocês. Então, a enquete seria survey. A melhor tradução para survey é enquete, no caso. E pesquisa é quando você abre o Google para pesquisar alguma coisa, ou quando você abre um livro para pesquisar, ou até pergunta a alguém, certo? Então, a resposta da questão, como é que a gente está? Na terceira, né? Se é uma online survey, se é um debate, ou se é uma research, é uma online survey. Foi justamente o que a gente fez em aula, né? Quando eu dei essa mesma aula para... Nos anos anteriores, a gente fez uma pesquisa ao vivo lá, mas não foi online. É a primeira vez que eu uso uma pesquisa online para falar de pesquisa online. É a metalinguagem. Nesses fragmentos, na quarta questão, as pessoas elas colocam os argumentos, né, opiniões pessoais ou outras ideias. Então, quando as pessoas colocaram aqui nos comentários delas, defendendo a opinião delas, que é justamente o que vocês vão fazer, né? Lá no formulário, né? Que eu vou disponibilizar o link para vocês, que é só uma questãozinha, não tem nem primeira questão, é só umazinha mesmo. Então, o que vocês vão ter que colocar aqui? Se vocês acham que morar no interior é melhor, e por quê? E esse porquê? Pode ser porque sim? Posso escrever em português? Não.
nem uma coisa nem outra. Então, não é para escrever em português a resposta, e é para colocar um argumento, que foi justamente o que as pessoas colocaram lá, né? As pessoas colocaram argumentos, não era só as ideias pessoais, né, delas, elas realmente argumentaram, não, porque é melhor para as crianças, porque tem mais transporte, então não é só opinião pessoal, né? Elas acham melhor, mas elas disseram por quê, elas argumentaram por quê. Então é importante a gente saber dizer por que a gente pensa dessa forma, né? Saber defender as nossas opiniões, isso é argumentar. Aí aqui ele pergunta quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra, a gente já comentou, né, quando a gente leu. E a sétima questão é basicamente isso aqui, né? É o que vocês vão fazer lá, no formulário, com apenas uma atividade. E lembrando, né, que todas essas atividades que nós, professores, passamos para vocês, pessoal, é para valer nota, sim. Então, tudo que é solicitado que vocês façam, então, por exemplo, essa semana está rolando a gincana lá da nossa área aqui, né, de linguagens, a gincana do cordel, e alguns alunos parece que não entenderam que isso vale ponto, sim, e isso vale ponto para as 5 matérias de linguagem. Então, vai valer ponto só para português, porque é a professora Grazi que está à frente? Não, vai valer para português, para arte, para educação física, para espanhol e para inglês. E, pessoal, ela disponibilizou um vídeo, né, de uma oficina de cordel. E, além disso, na quinta-feira vai ter a live, né, do professor, que ele é o vice-diretor da Academia Sergipano de Cordel. E, assim, a gente até já recebeu alguns cordéis lá do pessoal do primeiro ano. E vocês podem tentar enviar para a professora, para ela dar uma olhada. Se precisar corrigir alguma coisa, aí vocês vão lá e mexem. Mas tentem, gente. Não fiquem na inércia de, eu não sei. Faz alguma coisa. Pensem em alguma coisa. Pesquisem um pouco também. Vocês não são tão bons em descobrir as coisas quando vocês querem. A professora... Olha, a Maria Michele já fez um estrofe. A professora... não sei. Eu acho que a professora Grazi e a professora Jonasa, elas são pessoas que podem dar informações melhores para vocês, porque elas entendem mais. Eu, particularmente, não entendo muito sobre o cordel, apesar de gostar muito de ler cordel, né? Mas eu não sei se pode xingar. É melhor perguntar para a Jonasa e para a Grazi, né? Fazer perguntas, até aproveitar a live de quinta-feira, de repente, para botar essa pergunta. Porque vai estar um professor lá, né? Que ele é especialista nisso, né? Vocês podem usar o cordel para falar sobre o que vocês estão vivendo agora, né? Talvez fique um pouco mais fácil se você pensar assim, né? Falar o que está acontecendo agora na nossa vida, né? Essa situação toda. Foi esse o assunto do cordel que eu já li, que a menina mandou. Uma menina do primeiro ano, Lorena, do primeiro ano dela, mandou. Mas, enfim, vamos falar de outras coisas aqui. Então, já fizemos correção do homework. Por sinal, esse aqui... Não, peraí. Vou colocar o link aqui para vocês. Se vocês já quiserem deixar aberto aí no celular de vocês. Será que esse link dá certo? Deixa eu ver. Acho que dá. Esse link aí para vocês. Mas não precisa fazer agora, é só se vocês quiserem deixar aberto, até porque tem que pensar um pouco, né, para responder. Lembrando que é para responder em inglês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima aula, que provavelmente vai ser uma videoaula, né? Porque